Agora meu assunto é indústria. Meu convidado hoje é o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Dr. Amaro Salles. Bom dia, Amaro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Aqui as suas ordens, Diógenes. Vamos lá, vamos começar pelo PROAD, né? O atual governo está querendo revisar todos os contratos do PROAD, fazer uma revisão, e isso já acendeu a luz amarela no meio empresarial, né? E o senhor inclusive deu algumas já declarações a respeito. Qual é a expectativa do senhor sobre essa revisão e o que é que já conversou com o governo a respeito do assunto? Diógenes, o assunto vem desde a candidatura da governadora Fátima, que ela nos prometia que permaneceria o PROAD, que faria algumas mudanças, e nós fizemos um pedido a ela de que quando fosse fazer as mudanças no PROAD, que a gente pudesse opinar, né, de discutir o assunto, para que a gente pudesse tornar uma realidade. O PROAD é um programa de desenvolvimento econômico. Ele hoje tem 105 empresas cadastradas, empresas ativas. Ele tem uma renúncia fiscal em torno de 300 milhões, que isso dá em torno de 25 milhões por mês. O PROAD gera 25 mil empregos, que você fazendo uma conta muito rápida, em torno de R$1.000 por emprego. O Rio Grande do Norte tem algumas empresas âncoras, como Guararapes, como Coteminas, como o Café Santa Clara e Esterbon, que são empresas que têm uma empregabilidade alta e que não teriam dificuldade de deixar o Rio Grande do Norte se assim não tivessem um programa de atração. Como já ocorreu com outras. Exatamente. Então, eu tenho alertado, porque algumas pessoas acham fazer a conta fácil de dizer que o benefício fiscal do PROAD ele não retém os empregos no Rio Grande do Norte. Eu acho que é um equívoco. Essa é a grande questão, né? É um equívoco, e eu tenho discutido isso com o governo. Ontem eu fiz uma visita de cortesia ao secretário de Tributação, Carlos Eduardo, Cadu, e fizemos já uma conversa bem franca, e dizendo a ele que a intenção da indústria, da Federação das Indústrias, é ajudar o governo de hoje. Nós estamos aí numa situação, eu diria que uma das piores do Rio Grande do Norte, na parte da economia do Rio Grande do Norte. Então, a Federação das Indústrias quer um governo mais forte, para que a gente possa ter as indústrias mais fortes, você possa ter empregabilidade, você ter um crescimento econômico, o Estado possa voltar a investir na infraestrutura. Então, nós entendemos que o PROAD, ele poderá ter atração de novas empresas, tá certo? Um programa de atração de novas empresas que possam vir para o Rio Grande do Norte. O governo, depois do anúncio dessa revisão, deixou claro que não quer acabar com o programa, claro, né? E o que é que disse o secretário ontem? Não, o secretário, porque assim, o PROAD ele é interessante, participa a Secretaria de Tributação e Desenvolvimento Econômico, tem assento, tá certo? E a própria Procuradoria também, pela base legal. Então nós entendemos que essa comissão que a governadora deverá designar, uma comissão de fiscalização, que já existe, que é só funcionários do Estado, e uma comissão de discussão, tá certo? O que é que vai mudar no PROAD. Então eu acho que é uma oportunidade, tá certo? O governo, a governadora Fátima, tem reafirmado esse assunto. Ontem o secretário Carlos Eduardo reafirmou, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, eu estive com ele a semana passada, também fazendo uma visita de cortesia, Jaime Calado também reafirmou há um fortalecimento no PROAD. Aumento de carga tributária, o que é que o secretário tem dito? Não há essa sinalização de hoje, e até porque as empresas não aguentam mais, tá certo? Nós estamos assim, no limite para que não possa ser aumentada essa carga tributária. Se fala na reforma tributária, e sim, eu acho que a reforma tributária já vem numa esfera maior, que é do governo federal, tá certo? Mas quando se fala em reforma tributária, Diógenes e ouvintes da 96, há uma expectativa do empresário que vai pagar menos imposto, do governo que vai arrecadar mais imposto, e da população que vai ter produtos mais barato. Então, ela não consegue agradar todo mundo quando se fala em reforma tributária. O que eu acredito que isso deve estar acontecendo, Diógenes, só depois que passar a reforma da Previdência. Eu acho que hoje a urgência no Brasil é se votar a reforma da Previdência. Eu acho que essa tem conseguido desagradar todo mundo, porque os estados estão quebrados, estão falidos, porque
tem no seu déficit dos estados a questão da Previdência. Um peso muito grande. Rio Grande do Norte são 130 milhões de reais. Exatamente. Por mês. Você imagina o déficit do orçamento do Rio Grande do Norte hoje, é 1,5 bilhão, que é justamente a Previdência. Temos que achar uma equação para resolver esse problema. Como também temos no governo federal, o déficit foi de 180 bilhões de reais na questão do déficit da União. Eu queria um comentário do senhor sobre esse assunto aqui. O Estado de São Paulo traz hoje, na sua primeira página, técnicos do TCU concluíram que a União não é mais obrigada a repassar aqueles recursos, aqueles valores da Lei Candir, né? Essa negociação está em curso já há muito tempo, é uma peleja que já Isso dura aí quase... a segurança jurídica, né, de hoje, assim, no Brasil, o governo vem dar um benefício, outro vem e tira, e quem fica no meio dessa questão da Lei Candir são geralmente as empresas que têm alguns créditos para receber e não terminam não recebendo, entra na justiça para receber, não consegue receber, então é verdadeiramente uma batalha judicial. Mas qual é a posição da federação? Não, eu acredito que E a expectativa? A expectativa é que possa as empresas ter os seus créditos, que aqui foi prometido no passado, tá certo? E possam utilizar isso para o desenvolvimento. Pois é. Uma conta que pode aumentar de 3 bilhões, os estados querem que chegue a 8 bilhões de reais. Mas quando essa Lei Candir foi votada, de hoje lá atrás, ela trazia um benefício fiscal às empresas para que ela pudesse justamente ter a competitividade, porque muitas vezes o produto brasileiro ele não consegue chegar competitivo lá fora e só chega as commodities, né? Você chega o ferro, chega a soja, chega o milho, chega o açúcar, mas não de forma de valor agregado, mas sim ele de forma de commodities. Então houve uma desoneração, quer dizer, e esse ICMS não foi arrecadado. Exatamente. Para tentar dar preço, vamos dizer assim. Isso, dar preço aos produtos brasileiros. Exatamente. No exterior. Eu gostaria de dizer competitividade. Outro comentário que eu gostaria de dizer em relação aos royalties. O governo atual tem autorização para antecipar royalties do petróleo este ano. E o governador, na busca por recursos extras, quer tentar a autorização até 2022. O senhor considera uma medida acertada do governo? Acredito, Diógenes, porque a situação do Estado, justamente pela falta de recursos, essa é uma alternativa, inclusive, para você poder sanar a vida dos aposentados, né? Ela pegar esse recurso para que ele possa fazer o pagamento dos aposentados, porque não pode ser feito para pagamento de folha. Agora, eu vejo, Diógenes, com preocupação, que assim, a governadora Fátima, a gente tem conversado com ela, tem mostrado, até porque nós temos um projeto de desenvolvimento que é o Mais RN, mas o Estado precisa diminuir de tamanho. Isso é um assunto que é quase com uma palavra que ninguém gosta de comentar, mas eu sempre tenho trazido esse assunto à discussão, porque isso é como na empresa. Se você tem uma despesa maior do que a receita, você não consegue sobreviver por muito tempo. A empresa quebra, o Estado fica passando dificuldades, inclusive atrasando o salário dos seus funcionários. Que é o que ocorre no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte tem algumas situações que precisam ser resolvidas. Eu dou um exemplo que é a questão dos aposentados. Hoje a gente tem no Rio Grande do Norte, para cada aposentado, você tem uma pessoa nativa. Isso em nenhum lugar do mundo, Diógenes, isso funciona. Você tem que ter pelo menos 1 para 4. Você tem 4 produzindo para um aposentado. Aqui é o diferente, aqui é 1 para 1. Então, alguns assuntos mais polêmicos, como a repartição dos entes, né? O recurso que vai para a Assembleia, para o Tribunal de Justiça, Tribunal do Contas, Ministério Público, precisa ser rediscutido. Repassa os poderes, o pacto, isso é um pacto pelo desenvolvimento. E só consegue se cada um der uma contribuição, Diógenes. Só pela força não resolve, ou só pela parte política resolve. Tem que ser um pacto pelo desenvolvimento. Um assunto importante, só para a gente depois passar para a questão do Sistema S. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, deu declaração ao Valor Econômico na semana passada, dizendo que é o seguinte: não existe nada inegociável na Petrobras. Tudo depende de preço. Ele faz referência aqui a ativos da petroleira que podem ser vendidos, e chegou a citar aqui, por exemplo, os Campos Maduros, operações que não interessam muito a uma empresa como a Petrobras hoje, que está muito ligada ao pré-sal. O senhor vê nisso uma oportunidade para o Rio Grande do Norte? Eu vejo, Diógenes, uma oportunidade, porque o Rio Grande do Norte já espera há algum tempo a manifestação legal da Petrobras em vender os Campos Maduros. Houve uma primeira oferta, houve uma reserva por parte de uma empresa, que terminou a empresa desistindo, voltou a estaca zero,
E temos essa oportunidade. Se o Castelo Branco entende que os ativos poderão ser vendidos, isso é ótimo, porque as pequenas empresas, as médias empresas na área de petróleo poderão explorar e terão mais rentabilidade do que a própria Petrobras. A Petrobras tem uma estrutura de exploração muito maior do que essas pequenas empresas. Então, nós estaríamos para a região. Aconteceria na região de Mossoró uma revolução, se isso acontecesse, porque teria uma oportunidade de várias empresas participarem e ter uma economia que já é latente na região, que é a economia de petróleo e gás. O senhor vê a possibilidade de ir além dos campos maduros, a Petrobras negociar inclusive toda a sua operação do Rio Grande do Norte, que inclui produção e refino? Eu, pelo menos, estou torcendo para que isso aconteça, entendeu, Diógenes? Porque na hora que você tem os campos maduros, que são campos que muitas vezes ele até é deficitário para a Petrobras, e estão fechados lá, há uma oportunidade ao mercado. O mercado de petróleo e gás, ele é muito latente, ele tem uma movimentação da economia. Então você vê o estado do Rio Grande do Norte, por ser um produtor de petróleo, tem na região do Oeste essa possibilidade. O senhor acha que o Rio Grande do Norte pode caminhar por aí? Pode, eu vejo com uma grande esperança, porque tem uma economia que acontece, entendeu, Jorge? Não se vai aprender mais. A gente já tem as empresas capacitadas, tem mão de obra capacitada. Eu acho que é uma oportunidade que tem para o Rio Grande do Norte. Presidente Amaro Salles, presidente da Fiel. O ministro da Economia, Paulo Guedes, no ano passado, né, logo depois da eleição, num discurso, se eu não me engano, foi na FIRJAN, Federação do Rio de Janeiro, uma declaração polêmica que mexeu com todas as indústrias, todas as federações. Ele disse que vai passar a faca no sistema S. Eu acho um equívoco do ministro Paulo Guedes. Ele não conhece o sistema S, tá certo? Ele não tem conhecimento do sistema S. O sistema S é iniciativa privada. Isso já dito pelos tribunais. É um assunto constitucional, tá certo? Tá lá no artigo 240 da Constituição. Os recursos são para qualificação de mão de obra. Ora, como é que o Estado brasileiro, que tem nesse recurso de 32 bilhões, achar que resolve o problema do Brasil com 32 bilhões? Nós temos sim a responsabilidade do setor privado, que são todas as instituições que fazem o sistema S funcionar, tem na sua qualidade da qualificação profissional, na saúde e segurança do trabalhador, na defesa dos interesses desse setor. São setores importantes: indústria, comércio, agricultura, transporte. Então, o que precisa de hoje é um entendimento, e como o assunto é constitucional, é um assunto que vai dar Supremo. Eu não tenho dúvida que essa decisão será tomada no Supremo, porque na negociação o senhor Paulo Guedes não traz a discussão com a iniciativa privada. Ele diz que não conversa com os empresários, ele quer conversar individualmente com as empresas. Existe uma representação de eleição quando você elege o presidente da CNI, quando você elege o presidente da CNA. São pessoas que são escolhidas pelo voto dos presidentes das federações. Então, o que está posto hoje é que ele não está negociando. Ele não quer conversar com as confederações. Isso, exatamente. Com então, o que nós entendemos, Diogo, é que assim, há um pedido nosso, tá certo? Que o assunto possa ser discutido, fazer um fórum para que isso possa ser discutido. Olha, nós temos 70 anos de existência, o sistema, e de prestação de bons serviços. Nós já temos aí, hoje, por volta de 70 milhões de pessoas que foram qualificadas pelo Senai. Eu estou falando só Senai, eu não estou falando as outras. Senai é o Serviço Nacional da Indústria. Isso, exatamente. Então, eu entendo que esse momento onde o Brasil tem tantas frentes para serem enfrentadas aí por uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, o senhor Paulo Guedes está preocupado com os 32 bilhões de sistema. Claro que nós defendemos, nós somos auditados, de hoje pelo TCU, pelo CGU, pelas auditorias independentes. Nós temos a situação onde as federações de indústria e comércio, elas são auditadas. Agora, se o governo, essa semana eu escutei a Raquel Dodge dizendo que vai ter um olhar diferente para o Procuradora-Geral da República. Como se o dinheiro fosse público. O dinheiro é privado hoje. Na guia de pagamento que eu faço da minha empresa, vai lá destaque de 1,5% para o SES e 1% para o Senai.
E não se tira isso do trabalhador, nem se tira do governo. Pois é, o governo acha que ao abrir mão de recursos, esse dinheiro não é apenas privado, né? Sai do caixa das empresas, mas as empresas deixam de pagar impostos. Não, de forma alguma. Diógenes, quando... Esse eu entendo. Não, eu sei, mas eu estou dizendo a você e quero reafirmar que esse recurso do Sistema S, ele precisa ser melhor compreendido, inclusive pela população. Então, vamos lá, explica para gente. Olha só, na hora que eu pago a guia da folha de pagamento dos impostos dos meus funcionários, vai descontado lá como uma taxa de 1,5% para o SESI, 1% para o SENAI, e eu pago ao governo 3% para esse dinheiro rodar na conta do governo e voltar para as instituições. Então esse dinheiro, ele é privado, sai da minha empresa, não sai do bolso do trabalhador, nem sai dos cofres do governo. O governo recebe, inclusive, para poder fazer esse trânsito. Mas olha, ele cobra uma fortuna de hoje. 3% na economia estável é uma fortuna que o governo cobra da gente. Entendeu? Agora, é uma discussão que está lá na Constituição, está o direcionamento do recurso para as confederações, para as federações. Agora, se o governo não quer negociar, se o governo não quer conversar, se o governo não quer nos receber para que a gente possa mostrar a ele quanto somos úteis para o Brasil, aí só vai ter da Supremo. Esse assunto vai ser judicializado agora, ou o senhor vai esperar? Não, Diógenes, até porque a nossa Federação das Indústrias, ela é filiada da CNI, há uma manifestação da nossa confederação, a confederação tem procurado negociar e conversar. Agora, se isso não acontecer, eu não tenho dúvida que o presidente Robson Andrade fará a judicialização. Agora, independente disso, a federação, como ela também é independente, se as federações do Norte e Nordeste quiserem fazer também essa embaixada, se antecipar, estaremos também nessa mesma briga. Na declaração polêmica, Paulo Guedes chegou a dizer: olha, se houver um acordo, entendimento, a gente só vai cortar 30%. Se não houver acordo, a faca vai ser de 50%. De hoje, como é que um ministro de Estado ele se coloca numa posição dessa, dúbia? Porque se um ministro de Estado ele vem dizer, dependendo de quem seja o negociador, eu aumento ou diminuo, que é isso? Não pode ter dois tratamentos. Ele pode até não gostar de alguns dirigentes, isso é problema dele. Agora, ele é um ministro de Estado, ele tem que receber todos os dirigentes para que possa haver essa discussão. Porque assim você está numa ditadura, meu amigo. Isso já passou, isso é uma época que ficou para trás. Então acho que a gente está num momento, um Brasil pensar diferente, pensar um Brasil desenvolvimentista, um Brasil competitivo, um Brasil onde ele venha fazer uma alegação de que vai melhorar o nível de emprego. Daí a Fundação Getúlio Vargas, uma expert em empregabilidade no país, essa semana traz uma notícia num jornal de renome nacional, onde a Fundação Getúlio Vargas diz assim: não aumentará um emprego se caso diminuir essa taxa de 1%, 1,5% das empresas. Os representantes da indústria estão unidos. Eu pergunto isso porque a declaração foi na Firjan e não houve uma resposta de pronto do presidente da Firjan, se eu não me engano, Eduardo Eugênio. Aliás, Eduardo Eugênio, que está no cargo já há muito tempo lá. Também. E ele assim, não se manifestou, inclusive foi cobrado pelos seus pares. É por isso que minha pergunta: eu acho os representantes da indústria estão unidos? Eu acho que ele foi educado, né? Porque ele estava, o seu Paulo Guedes estava numa federação de indústria, ele estava a convite, uma autoridade, um ministro de Estado. Então o ministro faz aquela declaração. Eu acho que no mínimo o ministro foi deselegante e o nosso presidente lá, o senhor Eduardo Eugênio, foi educado em não responder à altura o que ele tinha colocado. Porque o ministro de Estado vem dizer que vai dar uma facada, ele poderia receber também uma facada, mas não uma facada no sentido de dar uma facada, mas receber também um troco na forma como ele fez a agressão. Deixar a faca de lado, né? A faca já causou tanto problema durante a campanha. O presidente ainda está se recuperando por conta de uma facada, exatamente, né? Eu acho que ele foi indevido. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, empresário Amaro Salles, aqui no nosso programa. Obrigado, doutor Amaro. Ok, Diógenes, os ouvintes da 96, fico sempre à sua disposição. É isso aí. Foi notícia aqui no Jornal 96, hein? Vamos ver aqui. Juiz determina prioridade para pagamento de atrasados.
TCU deve anunciar que a União não deve mais recursos da Lei Candir a estados do Rio Grande do Norte. Polícia Civil troca tiros com assaltantes e bancos e apreende arsenal. Olha, a ABC viaja para enfrentar o Galvez do Acre e tem volta de Guedes como novidade. Seguem abertas inscrições de um concurso com 200 vagas para educadores. Reunião da Assembleia vai decidir andamento de projeto que antecipa royalties para o governo. É isso aí, o Jornal Notícias fica por aqui. E logo mais no RN Acontece da Banda eu vou entrevistar o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Tchau, até amanhã.